Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um prazer poder recebê-lo nesse espaço onde dedicamos um tempinho todos os dias para poder crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando um pouco a respeito da verdade presente no livro de Deuteronômio. É claro que nessa semana, como já temos mencionado, estamos introduzindo o tema do trimestre para que na semana que vem comecemos a analisar os temas que vão aparecer dentro do livro de Deuteronômio. De maneira muito especial, hoje, na terça-feira, dia 28 de setembro, o tema que estudaremos será o chamado de Abraão. O chamado de Abraão não pode ser compreendido a menos que nós o entendamos à luz daquilo que é a progressão histórica apresentada no livro de Gênesis. Como nós vimos ontem, quando chegamos a Gênesis capítulo 11, nós encontramos ali o relato da Torre de Babel. Logo depois do dilúvio, a humanidade havia se afastado de novo do caminho do Senhor e agora estava em risco de viver a mesma experiência em pouco tempo, se Deus não intervisse, que a sociedade antediluviana tinha vivido, chegando a determinado momento em que eles colocariam em risco não apenas a sua própria existência, mas também a própria existência do planeta. E antes que eles chegassem num ponto do qual não pudessem retornar, o Senhor Deus agora desce, como o capítulo 11 vai mencionar, Gênesis, e confunde as línguas das pessoas e os espalha por toda a terra, conforme as pessoas fossem se compreendendo dentro das diversas línguas que surgiram, eles foram se agrupando e seguiram para direções completamente diferentes. A partir desse momento, logo depois desse relato, vai aparecer ali a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé. E dentro da genealogia de Sem vai aparecer um indivíduo chamado Terá. Terá é o típico indivíduo que ainda tem o conhecimento do Senhor Deus, mas que, apesar de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, porque até aquele momento, o conhecimento a respeito de Deus era passado de pai para filho, era de forma oral, não havia nada escrito ainda. Terá tinha o conhecimento a respeito de Deus verdadeiro, ele adorava o Deus verdadeiro, mas vivendo ali naquela região do Crescente Fértil, mais especificamente na cidade de Ur dos Caldeus, ele escolheu adorar a Deus e, ao mesmo tempo, as diversas divindades daquela região. O que vai ter como desdobramento disso tudo é que o seu filho, Abrão, recebe um comunicado da parte de Deus, recebe um chamado da parte de Deus. Isso já vai aparecer lá no finalzinho do capítulo 11, mas de maneira especial, quem vai explicar isso melhor é Estevão, no seu discurso lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 7. Estevão vai mencionar que Abrão recebeu um chamado para sair de Ur dos Caldeus, para deixar para trás a sua família, para poder deixar para trás a sua terra, deixar toda aquela situação de adoração dividida, onde o Deus, criador do céu e da terra, é adorado e respeitado, mas ele é visto como uma opção entre outras, como sendo um Deus entre vários outros. E Deus vai agora mencionar a Abrão que não existem outros deuses. Que o que existe é uma rebelião que começou no céu, que veio para cá, para o nosso planeta, que nossos primeiros pais, Adão e Eva, abraçaram essa rebelião, e o anjo caído que dirige essa rebelião, que buscou a adoração no céu, através desses deuses falsos, ele consegue a adoração das pessoas. E que nessa perspectiva, ele precisava que o conhecimento a respeito da verdade, e que verdade é essa? Existe apenas um Deus, criador do céu e da terra. Somente ele deve ser adorado, porque somente ele é Deus. Todos os demais são criaturas. E a criatura não pode ser adorada, porque somente o Criador tem o direito de ser adorado. Nessa perspectiva,
Abraão vai compreender o chamado de Deus. E Deus vai chamá-lo com um propósito. Ele quer que essa ideia de adoração dividida termine. Ele quer que Abraão tenha uma adoração exclusiva e que seja por se consagrar a Deus, por fazer uma aliança com Deus, que seja o instrumento através do qual Deus vai trazer o conhecimento a respeito de si mesmo e, ao mesmo tempo, desse plano de amor. Lembra daquilo que a gente estudou desde de sábado até agora? Deus é amor. A base do seu governo, tanto no céu quanto na terra, é a lei do amor. Ele é amor e ele não pode governar se não for em cima dessa base. Mas, ao mesmo tempo, do livre-arbítrio. As pessoas são livres para poder escolher. Mas, para que uma escolha possa ser acertada, as pessoas precisam ter um conhecimento. O conhecimento nos ajuda a podermos estabelecer um posicionamento, a tomar uma decisão. Se eu não sei quais são as duas hipóteses que eu tenho, como eu posso escolher uma em detrimento da outra? O que Deus queria era que Abraão e a sua família tivessem a oportunidade de receber o conhecimento, tanto de Deus, como também das duas hipóteses que existem, sem qualquer tipo de máscara, de maquiagem. Porque a rebelião, ela tem se mostrado em todos os séculos, desde o primeiro contato com a humanidade, ela tem se demonstrado completamente desonesta em relação à sua proposta. Ela mostra apenas aquilo que parece ser a parte bonita da rebelião. Você é livre, não precisa se preocupar com nada, faça tudo o que você quiser, sem se preocupar com as consequências. É a base da rebelião. Mas você vai dizer, pastor, isso não é bom? Então, o problema é o desdobramento dessa ideia. É que se eu sou livre para fazer o que eu quiser, sem me preocupar com as consequências, sem limites, e você também é livre para fazer o que você quiser, também sem limites, vai haver um momento em que nós dois vamos ultrapassar a barreira da liberdade do outro. Então, quem é que realmente vai ser livre aí? Aquele que for mais forte. Então, se eu for mais forte que você, na minha liberdade, eu passo por cima de você para poder pegar o que você tem e que eu quero para mim. Se for preciso, eu mato você. Essa é a base da rebelião. Agora, você vai me dizer que isso é um negócio que traz felicidade? A lei do mais forte? Aonde, se você é mais fraco, se você não tem os recursos para poder conseguir fazer frente para outra pessoa, você vai ter que servir como escravo do outro, você vai ter que abrir mão daquilo que é seu para o outro, através da força. Você acha que isso é uma coisa boa? Essa é a proposta da rebelião. Mas o inimigo nunca mostra para a gente como é que as coisas terminam. Ele só diz, Deus está tentando roubar a sua liberdade. Porque ele estabelece leis. As leis de Deus são o quê? São o limite. Para quê? Para que todo mundo seja livre. Para que eu seja livre e você seja livre, então eu preciso respeitar o limite da sua liberdade. A minha liberdade termina onde começa a sua. Então, para você ser livre e para eu ser livre, então eu respeito você e você me respeita. E nós dois somos livres. Nós dois somos felizes. Você vai dizer que a lei de Deus limita a nossa liberdade? Não, a lei de Deus mantém todos livres. Mas estabelece até onde eu posso ir da minha liberdade para permanecer livre e respeitar a liberdade dos outros. O que Deus queria, e é o que ele tem feito desde que teve a oportunidade de se revelar à humanidade, é mostrar que a única liberdade que realmente vai trazer felicidade para todos é a liberdade aonde nós escolhemos agir com amor. O amor é uma lei que não faz com que ninguém se arrependa das suas ações. Todas as ações que são motivadas por amor, todas as ações que são motivadas por um amor desinteressado, elas vão simplesmente fazer com que todas as pessoas sejam felizes. Imagine que todos dentro de uma sociedade estejam agindo motivados por um amor desinteressado. Todos serão felizes. Agora o inimigo vai dizer que essa lei de amor tolhe a nossa liberdade e faz com que sejamos escravos. Deus agora chama Abrão do meio dessa situação, capítulo 11, isso vai acontecer. E Deus diz, deixa para trás tua família, deixa para trás
essa adoração dividida, porque através de você eu quero abençoar todas as famílias da terra. Dos seus descendentes, através deles, eu vou trazer um conhecimento verdadeiro e total, sem máscaras, para que as pessoas saibam qual é a realidade e tendo um conhecimento real daquilo que realmente acontece por detrás dos bastidores, no meio dessa grande luta entre as forças do bem e do mal, para que elas se posicionem. A família do Abrão era perfeita? Claro que não. Nem ele. Aliás, o capítulo 11 vai dizer que ele sai de Ur obedecendo a Deus, mas ele leva o pai, leva a família, até Harã. Depois, no capítulo 12, Deus aparece para ele de novo e diz: Pô, Abrão, falei para você poder deixar a sua casa, a casa dos seus pais, ir para uma terra que eu ia te mostrar. O pai dele morre em Harã. E então agora ele deixa para trás o seu irmão, e ele sai agora, mas ainda leva o seu sobrinho Ló, o que vai se demonstrar depois um grande problema para ele. Abrão não era perfeito, muito pelo contrário, e Gênesis não vai encobrir aqui os erros do Abrão, e nem do Isaac, e nem do Jacó, e nem de nenhum dos seus seguidores. O que a gente vai ver na história do restante de Gênesis, que é a história da família do Abrão, você vai reparar aí que todas as gerações de descendentes deles foram de pessoas que cometeram erros, falhas. Não eram perfeitos. Mas o amor de Deus e a paciência de Deus com eles foi fazendo com que eles pudessem, de alguma maneira, ir trazendo um conhecimento do Deus verdadeiro para as pessoas com quem eles entravam em contato. Até que, finalmente, nós chegamos ao momento em que a descendência de Abraão aumentou tanto que acabou se tornando, acabou descendo para o Egito num tempo de escassez de alimento na terra de Canaã. Algum tempo mais tarde, alguns séculos mais tarde, eles acabam sendo escravizados e então vai ser levantada a figura de Moisés como grande libertador. Isso tudo nos ajuda a entender que mesmo a escolha de Abraão e do povo de Israel, dentro do contexto da aliança que Deus queria fazer, Deus só escolheu Abraão e a sua família para que através deles o mundo pudesse saber a verdadeira história de quem é Deus, quais são suas intenções e de que existe uma rebelião acontecendo e que nós temos duas escolhas. Hoje nós sabemos que Deus não é a única opção, que existe a opção da rebelião. Mas se não fosse por Abraão e a sua família, nós nem sequer saberíamos que Deus era uma opção. Saberíamos apenas da existência da rebelião. E então estaríamos destinados à morte eterna. Graças a Deus que, em seu amor e misericórdia, ele escolhe uma família entre todas, para que através dessa o conhecimento pudesse chegar até nós hoje. A pergunta que não quer calar nesse momento é: e diante do conhecimento que temos, que foi revelado através de Abraão e da sua família, que posicionamento nós tomaremos? De que lado ficaremos nesse grande conflito entre as forças do bem e do mal? Deixaremos que a nossa vida seja dirigida pela lei do amor? Ou nos uniremos à rebelião dirigida pelo inimigo de Deus? Essa é a resposta mais importante que teremos que dar em toda a nossa vida. Eu quero nesse momento orar e dizer a Deus que quero me posicionar e ter minha vida dirigida pela lei do amor. Você não quer fazer isso comigo agora? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que existem dois caminhos muito claros. Existe o caminho dirigido pela tua lei de amor e o caminho da rebelião. De liberdade, mas sem responsabilidade. Hoje, de livre e espontânea vontade, eu escolho a lei do amor. E te peço que o Senhor ajude a cada pessoa que está nesse momento orando comigo a tomar a mesma decisão. Sabemos que a rebelião terá um fim. E não queremos ter nada a ver com ela. Mas queremos ter a possibilidade de ser salvos por Cristo Jesus. E pelo amor que ele demonstrou na cruz do Calvário. E é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?